E se o mundo acordasse pela primeira vez sem a sombra da dor? Sem a ansiedade do amanhã? Sem despedidas? Sem injustiça que se repete? Este não é um lugar distante da humanidade. É a humanidade finalmente curada. O reino eterno não começa com espetáculo, mas com presença. Ele está aqui, entre as casas, entre as mesas, nas ruas onde antes havia ruínas. Jesus Cristo vive com seu povo, não como uma lembrança, não como um símbolo, mas como Rei e Pastor, próximo, real, acessível. Olhos que conhecem cada história, voz que não acusa, restaura, mãos que não ferem, acolhem. Hoje, vamos enxergar como seria o dia a dia quando a promessa se torna realidade. Deus habitando com os homens, e a vida, finalmente, sendo o que sempre deveria ter sido. O sol não nascia nem se punha como antes. A luz estava sempre presente, mas mudava de intensidade, de cor, de jeito, como se o próprio céu respirasse. Não vinha de um ponto específico, parecia brotar de toda parte, dos montes, das águas, das árvores, das casas, e, de maneira mais nítida, de uma única pessoa no meio de todos. Jesus caminhava pela cidade. Não havia correria. As ruas eram abertas, sem carros, mas cheias de gente. Crianças corriam em grupos, rindo de coisas simples. Um cachorro que tentava pegar o próprio rabo, um pássaro que parecia brincar com elas, uma folha que voava com o vento. O som da alegria delas não incomodava ninguém. Ali, o riso não atrapalhava, era parte da música do lugar. As casas não eram mansões extravagantes, eram belas, sim, mas de uma beleza que parecia estar mais no clima do que nos objetos. Pareciam feitas sob medida para cada pessoa. Em uma rua, uma casa cheia de instrumentos musicais, na outra, uma varanda ampla com cavaletes, tintas e telas. Mais adiante, bibliotecas abertas, com prateleiras que subiam tão alto que parecia impossível alguém alcançar. E ainda assim, ninguém tinha dificuldade de pegar o que queria. Tudo ali era ajustado ao coração de quem morava. Jesus vinha descendo por uma dessas ruas, conversando com dois homens. Eles discutiam um tema que antes geraria brigas em mesas de debates, artigos, teses, livre-arbítrio e soberania de Deus. Agora, não havia discussão agressiva, só curiosidade. Então, dizia um deles, quando eu escolhi crer no Senhor, eu realmente escolhi? Jesus sorriu de lado com paciência. Você escolheu, respondeu, mas você só conseguiu escolher porque o Pai já estava te chamando antes de você perceber. Lá naquele mundo quebrado, parecia confuso. Aqui, você vê que a mão dele e a sua resposta caminharam juntas o tempo todo. O outro homem, que durante a vida tinha sido cético e orgulhoso, assentiu devagar. Na época, eu achava que a fé era só um truque psicológico, comentou. Hoje eu vejo o quanto fui teimoso. Você foi ferido, corrigiu Jesus, com voz tranquila. Feridas fazem as pessoas procurarem proteger a si mesmas de qualquer coisa que pareça frágil. E a fé parecia fraca para você. Mas no fim, foi a minha força que te encontrou. Ele não dizia isso com reprovação, mas com um tipo de verdade que não pesa, apenas liberta. À frente, a rua se alargava em uma praça. Havia mesas grandes, cheias de comida, pães, frutas, pratos que lembravam culinárias de vários países, de várias épocas. Cheiros familiares e outros totalmente novos se misturavam. As pessoas comiam sem pressa, conversavam, se levantavam e voltavam, como num grande almoço em família que nunca vira briga, nunca vira silêncio constrangedor. Jesus se aproximou de uma das mesas. Uma senhora de cabelos brancos, mas rosto firme e olhar vivo, levantou-se. Filho, disse ela, sorrindo com os olhos marejados. É estranho chamar o Senhor assim, mas é o que eu sinto. Ele se aproximou e a abraçou, como quem reencontra alguém de longa data. Foi assim que eu quis que você me chamasse desde o começo, respondeu. Ela tinha morrido sozinha num pequeno quarto, décadas antes, segurando um terço nas mãos com fé tremida. Passara a vida inteira preocupada com filhos, contas, doenças, tentando ser fiel, sem grandes feitos.
Ali não havia mais a sensação de ter sido apenas mais uma. Ela se sentia totalmente conhecida. Lembra quando você achou que suas orações não passavam do teto? Jesus perguntou. Lembro demais, ela respondeu. Eu falava, chorava, parecia que o Senhor não ouvia. Eu estava sentado ao lado da sua cama. Ele disse claro, direto. Você não me via, mas eu coloquei a mão sobre seu ombro. Lembra da sensação de calor de repente? Daquela ideia que surgiu do nada? Espera só um pouquinho. Os olhos dela se encheram. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça. Era eu, ele afirmou. E foi por isso que naquela mesma noite, alguém te ligou sem saber por quê. E no dia seguinte, você encontrou aquele versículo que parecia escrito para você. Aqui, você enxerga o que lá parecia coincidência. Os outros ouviam em silêncio, não por obrigação, mas por respeito. Cada história ali colocava outro pedaço de luz sobre o caráter de Deus. Mais tarde, Jesus saiu da praça e foi em direção a uma área aberta. Parecia um grande parque, como os antigos jardins da terra, mas sem cercas, sem lixo, sem medo. Animais de espécies diferentes conviviam juntos. Um leão deitava ao lado de uma criança que encostava a cabeça em sua juba como se fosse um travesseiro. A criança ria. O leão parecia sorrir. Um grupo o aguardava próximo a um lago cristalino. Senhor, disse um deles, que na vida antiga era pastor de igreja, eu ainda tenho perguntas sobre o mal. Por que o Senhor permitiu tanto sofrimento antes? Jesus olhou para o lago, onde o céu se refletia em cores impossíveis de descrever. Vocês experimentaram a liberdade, começou. E a liberdade implica a possibilidade de se afastar de mim. O mal não foi criado por nós, foi a distorção de algo bom. Mas eu também nunca me ausentei do sofrimento de vocês. Eu entrei nele. O outro, que durante a vida tinha sido cético e orgulhoso, completou. Quer dizer, então a cruz não foi só um símbolo? Não, respondeu Jesus sem hesitar. Foi real, concreta, física. Dor, sangue, falta de ar, humilhação. Todo o seu pecado, toda a culpa, todo o peso que vocês carregavam caiu sobre mim. E quando eu ressuscitei, a sentença mudou para todos os que creram. Ele não dizia isso como quem repete um discurso decorado. Falava como quem está lembrando de algo vivido de forma consciente, nítida, mas sem rancor. As marcas em suas mãos continuavam ali, visíveis, não como ferida aberta, mas como cicatriz que conta uma história. E agora? Perguntou uma jovem com curiosidade sincera. O mal acabou mesmo? Não existe mais nenhuma possibilidade de tudo isso estragar de novo? Jesus a olhou com firmeza. O mal foi julgado e condenado, afirmou. A antiga ordem de coisas passou. Aqui não há mais morte, nem dor, nem choro. O coração de vocês foi transformado. Não existe mais em vocês o desejo oculto de se rebelar. A eternidade não é um risco, é uma segurança perfeita. Um vento suave passou pelo grupo, mas não arrepiou de frio, arrepiou de paz. Mais tarde, já com a luz do céu em tom de fim de tarde, embora ninguém precisasse terminar o dia, muitos se reuniram em um grande anfiteatro natural, como um vale aberto entre colinas. Não havia palco, não havia cadeiras numeradas, as pessoas se sentavam onde queriam, em círculos, grupos, famílias reunidas, amigos que se reencontravam depois de séculos separados pela morte, separação que agora parecia um sonho distante. Jesus ficou em um ponto levemente central, não mais alto por imposição, mas porque todos naturalmente se voltavam para ele. Alguns estavam muito perto, outros mais distantes. Ainda assim, todos o viam com clareza, como se não existisse barreira de espaço, nem de foco, nem de prioridade. Vocês lembram, disse Jesus, do tempo em que a fé de vocês era misturada com medo? Alguns riram, outros baixaram a cabeça, reconhecendo medo de perder a salvação, medo de não ser aceito, medo do futuro, medo de não ser suficiente. Agora, continuou, vocês veem o que sempre foi verdade. O Pai os amou com amor eterno. Naquele mundo vocês lutavam para crer nisso por causa das feridas, das mentiras, das injustiças. Hoje, essas coisas não existem mais. O amor continua o mesmo. Vocês é que foram curados para recebê-lo plenamente. Uma mulher que na terra
tinha sofrido com uma doença degenerativa que a deixou anos em uma cadeira de rodas, levantou-se, firme, andando com passos leves. Eu passei tanto tempo pedindo curada, não entendo por que ela não veio lá, só aqui? Jesus a olhou com ternura. Lá, o mundo inteiro estava quebrado. Cada cura que vocês viam era um sinal, uma amostra do que viria, não a versão definitiva. Se eu curasse cada doença, ninguém jamais morreria fisicamente e ainda assim viveriam num mundo limitado, marcado pelo pecado, pela injustiça. A cura que o Pai planejou era maior, não apenas do corpo, mas de toda a criação. Aqui, você não tem apenas um corpo curado, mas um corpo glorificado, sem prazo de validade, sem dor, sem desgaste. O que parecia demora era, na verdade, preparação para algo melhor. O vento que soprava sobre a cidade não era quente nem frio. Era exatamente o que cada pessoa precisava. As ruas eram simples, cheias de árvores frutíferas, água correndo em pequenos canais ao lado das casas, crianças rindo sem medo algum. Não havia muros altos, não havia grades, não havia trancas. Ninguém tinha nada a esconder. No centro da cidade havia uma grande praça. Não um palácio, não um trono elevado acima de todos, mas um espaço aberto, de pedra clara, com bancos de madeira, flores e ao redor casas iguais em importância, diferentes apenas no estilo de cada família. Era ali que ele costumava se sentar. Jesus estava no meio da praça, misturado entre todos, como sempre. A veste simples, os pés descalços sobre a pedra morna. O rosto trazia marcas de algo que já não doía mais. A memória de uma cruz que ninguém esquecia, mas que agora era apenas sinal de amor, não de sofrimento. Seus olhos carregavam aquela mistura incontornável de alegria perfeita e compreensão profunda. Quando ele olhava para alguém, essa pessoa se sentia totalmente conhecida, totalmente perdoada, totalmente em paz. Uma criança se aproximou correndo, tropeçando um pouco, os cabelos desgrenhados pelo vento. Segurava nas mãos um pedaço de madeira, que ela, com toda a seriedade do mundo, chamava de navio. "Jesus, olha meu barco!" disse orgulhosa, ofegante. Ele se abaixou na altura dela, sentou-se no chão, sem pressa alguma. "Me conta como ele navega", respondeu, pegando o navio nas mãos, examinando como se fosse um tesouro raro. Ela começou a explicar, gesticulando, descrevendo mares que ela nunca tinha visto com os olhos, mas que pareciam tão reais que, por um momento, todos os que ouviam quase podiam sentir o cheiro de sal no ar. Ao redor, algumas pessoas interromperam o que faziam para observar a cena. Era assim o tempo todo. Nada era tão urgente que não pudesse ceder espaço à presença dele. Quando a menina terminou, Jesus devolveu o barquinho. "Você navegou mais longe do que muitos grandes navegadores", disse, sorrindo. "E sabe por quê? Porque não tem medo." A menina sorriu de volta, abraçou-o rapidamente e saiu correndo, contente, como se tivesse acabado de receber o maior prêmio do mundo. Ele ficou olhando, com aquele olhar de pai que se alegra com cada passo seguro de um filho. A alguns metros dali, um homem observava em silêncio. Carregava no rosto algo que já não era dor, mas lembrança. Lembrança do que tinha sido, em outro tempo, antes daquele reino. Ele se aproximou devagar. "Senhor", começou com a voz um pouco trêmula, "eu ainda lembro das coisas que fiz. Sei que foram perdoadas, eu sei, mas às vezes ainda sinto vergonha." Jesus se levantou, limpando calmamente a poeira da roupa, embora fosse quase inútil. Naquele lugar, nada se grudava como sujeira permanente. Aproximou-se do homem e colocou uma mão em seu ombro. "Você lembra para que nunca mais duvide do quanto é amado", respondeu. A vergonha foi deixada para trás. O que ficou é apenas a memória que te faz mais misericordioso. Mas por que ainda dói às vezes? Porque você aprendeu a amar, e quem ama, sente. A diferença é que agora essa dor não te aprisiona mais. Ela te transforma em alguém que acolhe os outros com ternura, e isso é precioso para mim.
O homem assentiu, respirando fundo, e pela milésima vez sentiu como se fosse a primeira que estava realmente em casa. Ao longe, via-se um grande campo verde, onde pessoas de todos os povos, de todas as épocas, trabalhavam lado a lado, mas não como quem cumpre obrigação, como quem participa da alegria do próprio Criador. Some plantavam, outros desenhavam paisagens, alguns escreviam histórias, outros pesquisavam os segredos do universo não para dominá-lo, mas para admirá-lo. Tudo era descoberta, tudo era novidade, embora o tempo não fosse mais uma ameaça. Jesus caminhava entre eles. Às vezes ajudava a carregar algo, às vezes apenas se sentava para ouvir, outras vezes explicava realidades que ninguém no antigo mundo teria sido capaz de compreender. Mas mesmo quando falava de mistérios profundos, da estrutura da criação, da beleza das galáxias, da sabedoria de Deus que sustenta tudo, o que mais impressionava não era o conhecimento, era o modo como ele se importava com as pessoas. Uma mulher que no antigo mundo havia sido machucada tantas vezes que mal conseguia confiar em qualquer um, agora caminhava livre. Ainda se surpreendia ao notar que não temia o toque, o olhar, a proximidade. Havia em tudo um clima de segurança perfeita. Ela se aproximou de Jesus com um cesto de frutos nas mãos. Ainda me assusta ser tão livre, confessou, oferecendo um dos frutos a ele. A liberdade sempre assusta quem viveu preso por muito tempo, respondeu, aceitando o fruto. E você está livre ao acaso? Você está livre em mim. E se um dia eu... Ela parou como se uma palavra proibida quisesse sair, mas não encontrasse lugar naquele reino onde o mal não existia mais. Jesus sabia o que ela queria dizer. O mal foi destruído, disse com firmeza suave. Não há volta para a escuridão. O Pai te segurou uma vez, te segurou para sempre. Você não precisa mais temer o que um dia foi, porque eu estive lá, no ponto mais profundo da sua dor, e trouxe você para cá. Ela respirou, e aquela respiração parecia sempre o início de algo novo. Em cada coração havia um entendimento perfeito. Não estavam ali porque mereciam, mas porque foram buscados, amados, salvos. E quando o dia termina, não há medo da noite, porque neste reina, nada precisa ser defendido com violência. Ninguém precisa provar valor. Ninguém precisa sobreviver. Todos podem viver. A eternidade não é uma fuga da humanidade, é a humanidade completa. O coração encontra descanso, a memória encontra cura, e tudo o que parecia perdido encontra lugar na presença daquele que faz novas todas as coisas. Se existe uma imagem que resume este reino, não é a grandiosidade das ruas, é a simplicidade de estar com ele. Porque no fim, a maior promessa não é apenas um mundo sem lágrimas, é a companhia eterna do Rei que enxuga cada uma delas.